como estudar Freud, não é isso? Então, estudar Freud tem que ter um estudo do complexo de Édipo, tem que ter um estudo das bases da psicanálise, e mais detalhes, é uma coisa muito vasta para a gente falar em poucos minutos aqui, mas eu vou falar basicamente, é preciso que o sujeito primeiro conheça a história da psicanálise. Então, toda a formação psicanalítica, parte teórica, né, da formação psicanalítica, deve começar com o estudo da comunicação preliminar de 1893. É ali que começa a psicanálise e não mudou nada disso, é uma coisa tão consistente, tão forte, né, digamos assim, cientificamente, que não mudou nada, nem vai mudar. Foi descoberto, ponto e acabou. É uma descoberta. Aí o que as pessoas fazem? Querem desaprender isso, dizer que não foi descoberto isso aí, mas foi descoberto, porra. É uma descoberta. Está tendo ataque histérico, está tendo um comportamento histérico, tem uma personalidade histérica, porque tem representações ideativas, pulsões representadas psiquicamente, lá no inconsciente, carregadas de afeto, pulsões representadas psiquicamente, carregadas de afeto, não descarregado. Um afeto que era para ter sido descarregado e que não foi descarregado. Então, olha só, se uma coisa era para ter sido descarregada, uma força, né? Era para ter sido descarregada e não foi descarregada porque tem outra força, então outras forças, que não deixam que essa descarga ocorra. Vamos supor, como os outros estudos demonstrados, e ali já aparece claramente também, vamos supor que essas forças que querem descarregar sejam forças impulsivas perversas, sexuais, incestuosas, destrutivas, onipotentes, etc. Né? E que as forças que querem impedir são aquelas do politicamente correto, né? Peraí, segura aí, que a gente tem que sobreviver, tem que respeitar os outros, né? Se eu matar meu pai para casar com a minha mãe, eu perco meu pai, perco minha mãe, eu preciso do meu pai, preciso da minha mãe, eu sou uma criança. Eu sou uma criança que estou lidando com esses titãs aí da vida, que ninguém sabe lidar, que tem medo de lidar, que fogem, né, do trabalho que tem que ser feito, ao invés de reconhecer que aquilo ali está atrapalhando a sua vida e que você precisa arregaçar as mangas e trabalhar aquilo ali, entender que se casar com a mãe, perde a mãe, que se matar o pai, perde o pai. Matar psiquicamente não é necessariamente, bem que muitas vezes acontece isso mesmo, né? De várias maneiras. Mas é uma coisa muito mais fantasiosa, simbólica, né, do que uma coisa real, tá? Mas assim, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, meu pai, ele não é um pescador, sei lá, não estudou, analfabeto. E eu estou fazendo a faculdade de medicina. Quando eu já estava no 4º ano primário, eu já era a pessoa mais culta da família, que deveria ser o meu pai. Então, eu estou carregando, né, isso inconscientemente, sem perceber, que eu estou superando meu pai. Se eu estou superando meu pai, como é que eu vou pedir ajuda para o meu pai se eu sou superior ao meu pai? Então, eu suplantei o meu pai, eu matei o meu pai. Então, isso não é, eu matei assim no sentido de que eu estou no lugar do pai. E ele, não é ele que está no lugar do pai, quem está no lugar do pai sou eu. Então, isso muda a minha psicologia completamente. Né? Porque eu não tenho pai. Então, eu sou um órfão de pai. Eu não tenho ninguém para eu chegar e pedir ajuda ali. Eu vou ter que procurar um substituto do pai, porque o meu pai não pode funcionar como pai para mim no momento. Agora, se eu fosse pescador que nem ele, se eu continuasse lá, fosse o melhor ajudante dele no barco e tudo, eu continuaria tendo meu pai. É isso que nós estamos falando. Tá? Então, se o Édipo, né, casasse com a mãe, ele perderia a mãe. Porque se a mãe virou mulher dele, ele não tem mãe. Mãe, que negócio, criança não namora, muito menos com mãe. Mãe é mãe, pô. Senão você perde a mãe, você fica sem referência. E é uma coisa poderosíssima que a gente vê na psiquiatria,
qualquer idade. A pessoa pode estar com 70 anos, a mãe, aquela velhinha lá que estava toda gaga, toda na cadeira de roda, com demência, com doença de Alzheimer e tal. Na hora que ela morre, muda a psicologia da pessoa. A pessoa fica triste, fica deprimida, porque não tem mais a mãe dela. Desde que ela nasceu, a mãe dela estava ali, a mãe dela continuava ali. Não é fácil perder a mãe. Isso são coisas do ser humano, entendeu? Agora isso, é supérfluo. Olha só, é supérfluo para quem não é humano, né? Se for humano, se for ser humano, isso aí é importante, sim. Aí você não pode fazer planejamento político nenhum, né, jogando fora tudo isso aí, dizendo que os fins justificam os meios, né, para chegar, os fins justificam os meios, para quê? Para, né, ter desculpa para exercer a onipotência, o autoritarismo e a maldade, que são as forças muito mais perigosas e muito mais fortes que transcendem a demolição do complexo de Édipo que incide sobre a opção sexual. Tá? Então, o psicanalista moderno que estudou tudo isso aí de Freud, o que a gente tem para trazer aí como proposta de continuação das descobertas de Freud é o reconhecimento, né, do perigo que é a pulsão de morte, do perigo que é a onipotência infantil, do perigo que é o autoritarismo infantil. Tá? E são essas forças que a gente vê atuando aí no cenário mundial. É por isso que tem guerra na Ucrânia, é por isso que tem um monte de bomba atômica aí armada para explodir a cabeça de todo mundo aí. Né? Então é isso, nós estamos vivendo isso aí. Então, se você não tem consciência de nada disso, você é uma criança, né? Em termos da situação que está aí. Tem bomba atômica. Vamos lá, vamos pegar uma lista enorme aqui agora. Ó, tem bomba atômica, tem doença psicossomática, tem neurose atual, tem autismo no adulto, tá? Tem pessoas que não querem saber desse negócio aqui mais, tem pessoas que preferem ficar loucas do que ir trabalhar, tem pessoas que preferem ficar trancadas dentro do quarto alucinando, delirando, do que interagir com qualquer tipo de pessoa, tá? Que a proposta que elas têm, bom, já que essa força destrutiva aí, uma explicação poderia ser essa, já que essa força destrutiva aí está em todo mundo e ela é muito mais forte do que qualquer esforço de construção, então eu vou ficar aqui e acabou, eu morro logo, porra, acabou. Mas para mim, eu estou na autonomia, então tem uma pseudo-autonomia também no autismo que é importante você ver, né? Então, nós estamos lidando com essas coisas e a gente tem que aprender a lidar com elas, porque senão vai ficar difícil de você conseguir se manter bem com sanidade mental, desenvolver a sanidade mental sem você adquirir sabedoria a respeito disso. E essa sabedoria vem do amor próprio, da vitória do amor sobre a pulsão de morte.